parte dessa aula, nós vamos falar um pouco sobre equações algébricas. Denomina-se equação polinomial ou algébrica toda equação que pode ser escrita da seguinte forma, como está sendo mostrado, em que os a n, an-1, a2, a1 e a0 são elementos do conjunto dos números complexos. N pertence aos naturais não nulos e n é o grau da equação. Então vamos para alguns exemplos. 3x mais 1 igual a 0 é uma equação algébrica do primeiro grau. Letra B, x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 0 é uma equação algébrica do segundo grau. E letra C, x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x menos 2 igual a 0 é uma equação algébrica do terceiro grau. Vamos para a raiz de uma equação polinomial ou algébrica. Denomina-se raiz da equação algébrica, a seguir, o valor alfa de x, que satisfaz a igualdade. Ou seja, o valor tal que a gente encontra, que substituindo o alfa pelo x, a equação que a gente encontra. Vamos para alguns exemplos. Eu tenho x ao quadrado menos 7x mais 10. Se eu colocar x igual a 5, eu vou zerar esse polinômio. Então, 5 é uma raiz. Na letra B, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2 igual a 0. Admite x igual a 1 como raiz, porque se eu substituir o x pelo 1, essa equação vai ser igual a 0. Esse polinômio vai ser igual a 0. Então, por isso é uma raiz. Vamos ver o conjunto solução de uma equação algébrica. Denomina-se conjunto solução de uma equação algébrica o conjunto das raízes da equação. Então, por exemplo, letra A, o polinômio x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. Quais são as raízes desse polinômio? 2 e 5. Então, o meu conjunto solução é 2 e 5, e eu coloco ele como está sendo apresentado. Na letra B, 3x menos 5, o meu conjunto solução é 5 sobre 3. O teorema fundamental da álgebra. O teorema fundamental da álgebra, que admitiremos sem demonstração, diz que toda equação algébrica P de x igual a 0 de grau n, n maior ou igual a 1, possui pelo menos uma raiz complexa, real ou não. Vamos ver a decomposição em fatores de primeiro grau. Usando o teorema fundamental da álgebra, é possível demonstrar que todo polinômio, como é mostrado a seguir, com n maior ou igual a 1 e a na n diferente de 0, pode ser decomposto em um produto de n fatores do primeiro grau. Então, P de x é igual a na n vezes x menos x1, vezes x menos x2, vezes x menos x3 e assim vai. Naturalmente, P de x é igual a 0. Então, o a na n vezes o x menos x1, que é vezes o x menos x2, e assim por diante, também vai ser igual a 0. Ou seja, toda equação polinomial de grau n tem exatamente n raízes complexas, reais ou não. Vamos para um exemplo. Uma das raízes da equação 2x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 2x mais 4 igual a 0 é 1. Resolva a equação. Então, aqui eu vou pegar o polinômio 2x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 2x mais 4 e vou dividir por x menos 1. Por quê? Porque aqui está falando que uma das raízes é 1. Então, eu tenho que dividir por x menos 1. E o resultado dessa divisão vai ser 2x ao quadrado menos 2x menos 4. Eu tenho que encontrar as raízes desse meu novo polinômio, desse meu quociente, dessa divisão. E para encontrar a raiz dela, eu posso resolver por Bhaskara agora. Então, resolvendo por Bhaskara, eu vou encontrar outras duas raízes, que é o menos 1 e o 2. O conjunto solução vai ser menos 1, 1 e 2. Vamos ver a multiplicidade da raiz. Na decomposição de um polinômio P de x de grau n maior que 0, em um produto de n fatores do primeiro grau, podemos encontrar dois ou mais fatores idênticos. Então, em uma equação algébrica de grau n, obtemos n raízes, das quais algumas podem ser iguais, ou seja, toda equação algébrica de grau n maior que 0 tem, no máximo, n raízes distintas. O número de vezes que uma mesma raiz aparece indica a multiplicidade da raiz. Vamos para alguns exemplos. Letra A. No polinômio P de x igual a
x ao quadrado menos 6x mais 9, eu posso escrever ele como x menos 3 ao quadrado, que é x menos 3 vezes x menos 3. Há dois fatores idênticos a x menos 3. Nesse caso, dizemos que 3 é a raiz dupla ou de multiplicidade 2. No polinômio p de x igual a x ao cubo menos 3x menos 2, eu posso escrever ele como x mais 1 vezes x mais 1 vezes x menos 2, que pode ser x mais 1 ao quadrado vezes o x menos 2. Há dois fatores idênticos a x mais 1 e um fator x menos 2. Nesse caso, dizemos que menos 1 é raiz dupla ou de multiplicidade 2 e o 2 é raiz simples ou de multiplicidade 1. Vamos para um exemplo. Resolva a equação x à quarta menos 3x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 7x mais 6, sabendo que menos 1 é raiz dupla. Então, como menos 1 é raiz dupla, eu tenho que dividir duas vezes esse polinômio por x mais 1. Lembrando que a gente sempre vai trocar o sinal. Se menos 1 é a raiz, a gente divide por x mais 1. Se 1 é a raiz, a gente divide por x menos 1. E assim vai de acordo com o número. Então, se eu dividir x à quarta menos 3x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 7x mais 6 por x mais 1, eu encontro o polinômio x ao cubo menos 4x ao quadrado mais x mais 6. Esse polinômio que eu encontrei, eu vou dividir ele por x mais 1. E eu vou encontrar um outro polinômio que é x ao quadrado menos 5x mais 6. Agora eu preciso encontrar as outras raízes desse polinômio. E como agora eu tenho um polinômio que ele é do segundo grau, eu posso resolver por Bhaskara. E resolvendo por Bhaskara, eu encontro as raízes 2 e 3. Logo, o meu conjunto de solução desse polinômio é menos 1, 2 e 3. Lembrando que o menos 1 é de multiplicidade 2. Vamos para algumas observações. Quando resolvemos a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, a gente vai ter que em R, que é nos reais, com incógnitas e coeficientes reais, podemos ter o delta maior que zero, aí nós vamos ter duas raízes reais distintas. Se o meu delta for igual a zero, eu vou ter duas raízes reais iguais. E se o meu delta for menor que zero, eu não vou ter nenhuma raiz real. Agora em C, que é nos complexos, isto é, com incógnitas coeficientes complexos, podemos ter. Se o meu delta for igual a zero, eu vou ter uma raiz complexa de multiplicidade 2. E se o meu delta for diferente de zero, eu vou ter duas raízes complexas distintas. Vamos ver a relação de Girard na equação do segundo grau. Consideremos a equação algébrica do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. E sejam x1 e x2 as suas raízes. A decomposição do primeiro membro em fatores do primeiro grau é: eu vou ter ax ao quadrado mais bx mais c vai ser igual a vezes o x menos x1, e isso vezes o x menos x2. Desenvolvendo o produto, nós temos. Aqui a gente vai desenvolver o produto da diferença, que vai ser o quê? Vai ser o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo e o quadrado do segundo. Então, isso vai ser, eu vou ter ax ao quadrado mais bx mais c igual a vezes o x ao quadrado menos x1 mais x2 vezes o x mais x1, x2. Dividindo todos os termos por a, vem x ao quadrado mais b sobre a, x mais c sobre a é igual a x ao quadrado menos x1 mais 2x mais x1, x2. Pela igualdade de polinômios temos que x1 mais x2 é igual a menos b sobre a e x1, x2 é igual a c sobre a. E para que serve isso? Para encontrar as raízes de um polinômio. Então, ou eu posso fazer desse jeito, ou eu posso fazer por Bhaskara. Dos dois jeitos eu vou encontrar o mesmo resultado. A gente também vai ver na equação do terceiro grau. Então, consideremos a equação algébrica do terceiro grau.
que é ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, com a diferente de zero, e sejam x1, x2, x3 as suas raízes. A decomposição do primeiro membro em fatores do primeiro grau é, eu vou ter ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a vezes x menos x1, isso vezes x menos x2 e isso vezes x menos x3. Então, desenvolvendo o produto, eu vou encontrar que essa equação do terceiro grau vai ficar igual a vezes x ao cubo menos x1 mais x2 mais x3, x ao quadrado, mais x1, x2 mais x1, x3 mais x2, x3, x menos x1, x2, x3. Então, eu vou dividir por a novamente. E pela igualdade de polinômios, eu vou ter que x1 mais x2 mais x3 é igual a menos b sobre a. E x1, x2 mais x1, x3 mais x2, x3 é igual a c sobre a. E que x1, x2, x3 é igual a menos d sobre a. Você também pode fazer isso por uma equação de grau n, que eu não sei, no caso, qual seria o grau. Então, a gente vai pegar a equação algébrica de grau n, e que vão ter a raiz de x1, x2, x3 e xn. São válidas as seguintes relações entre as raízes e os coeficientes, conhecidas como relações de Girard. Eu vou ter a soma das raízes, que vai ser igual a menos a na n menos 1 sobre o a na n, e o produto das n raízes, que é igual a menos 1 elevado a n, vezes o a0 sobre o a na n. Eu também vou ter a soma dos produtos das raízes, quando tomadas 2 a 2, vai ser a na n menos 2 sobre a na n, 3 a 3 vai ser igual a menos a na n menos 3 sobre a na n, e 4 na 4, que vai ser igual a na n menos 4 sobre o a na n. Vamos para um exemplo. Eu tenho x ao cubo mais 7x ao quadrado menos 3x mais 5. Então, a soma de x1 mais x2 mais x3 é igual a menos b sobre a. A soma da multiplicação de x1, x2 mais x1, x3 mais x2, x3 é igual a c sobre a. E a multiplicação das raízes, que é x1, x2, x3, é igual a menos d sobre a. Então, agora vamos substituir os valores. Então, a soma vai ser igual a menos 7 sobre 1, que é menos 7. A soma da multiplicação é igual a menos 3 sobre 1, que é igual a menos 3. E a multiplicação é menos 5 sobre 1, que é igual a menos 5. Pesquisa de raízes racionais de uma equação algébrica de coeficientes inteiros. As equações polinomiais de grau maior do que 2 não têm um processo determinado de resolução por meio de fórmulas. Devemos procurar, então, uma ou mais raízes para com elas encontrar todas as raízes. Neste item, vamos estudar uma propriedade que nos auxiliará na pesquisa das raízes racionais de uma equação algébrica de coeficientes inteiros. Então, se o número racional p sobre q, com p e q primos entre si, é raiz de uma equação algébrica de coeficientes inteiros, então p é divisor de a0 e q é divisor de an. Para um exemplo. 3x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 7x mais 2. Tenho que o a na 0 é 2 e o a na n é 3. P é divisor de 2, então P pertence ao conjunto do menos 1, menos 2 e 2. E Q é divisor de 3, então Q pertence ao conjunto menos 1, menos 3 e 2, que são os divisores de cada número. Então, menos 1, menos 2 e o 2 são aqueles números que eu consigo dividir o 2. E o menos 1, menos 3 e 3 são aqueles números que eu consigo dividir o 3. Então, pela propriedade, as prováveis raízes racionais vão ser o P sobre Q, então, pertence ao conjunto do menos 1, menos 2, 2, menos 1 terço, menos 2 terços e 2 terços. Aqui eu posso escolher um número para começar. Eu tenho que ver qual é a raiz. Eu vou começar pelo 1.
eu vou ter que o 1, ele vai ser a raiz do polinômio, porque ele é zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o polinômio 3x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 7x mais 2. E como o 1 é raiz, eu divido por x menos 1. E vou encontrar um outro polinômio, que é 3x ao quadrado mais 5x menos 2. Aqui, agora eu posso fazer ou por Bhaskara ou pela relação de Girard. E eu vou encontrar que as minhas duas raízes vão ser 1/3 e menos 2. Aqui o meu conjunto de solução vai ser menos 2, 1/3 e 1. Vamos falar um pouco sobre raízes complexas, não reais, em uma equação algébrica de coeficientes reais. Considere x ao quadrado menos 2x mais 2, que tem todos os coeficientes reais e pode ser resolvida pela chamada fórmula de Bhaskara. Então, resolvendo pela fórmula de Bhaskara, eu vou chegar em 2 mais ou menos 2i sobre 2. E isso vai ser 1 mais ou menos i. Mas como que eu cheguei nisso? Então, vamos lá. A fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos a raiz do b ao quadrado menos 4ac. E isso dividido por 2 vezes a. Que eu vou ter 2 mais ou menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. E tudo isso dividido por 2 vezes 1. Isso vai ficar igual a 2 mais ou menos a raiz de menos 4. E tudo isso dividido por 2. Só que não existe a raiz negativa nos reais. Então, o que eu faço? Eu vou pegar esse menos 4 e vou multiplicar por i ao quadrado. E agora, multiplicando por i ao quadrado, eu consigo tirar a raiz. Então, a raiz de menos 4i ao quadrado vai ser 2i. Isso agora porque eu estou entrando nos complexos. Então, eu vou ficar com 2 mais ou menos 2i divididos por 2, que é igual a 1 mais ou menos i. Então, o meu conjunto de solução vai ser 1 menos i e 1 mais i. Observemos que a raiz 1 mais i é um número complexo não real. E a outra raiz 1 menos i é o seu conjugado. É possível demonstrar que, se uma equação polinomial de coeficientes reais admite como raiz um número complexo a mais bi com b diferente de zero, então o complexo conjugado a menos bi também é a raiz da equação.